O livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia e nos leva a uma grande aventura cheia de milagres e lições importantes. Ele conta a história de como o povo de Deus, ou os israelitas, se tornou escravo no Egito, mas foi resgatado por Deus através de um líder corajoso, Moisés. O livro nos ensina sobre a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, o valor da obediência e o perdão, mostrando como Deus deseja estar presente na vida de seu povo. Muito tempo depois que o povo de Israel se mudou para o Egito, um novo rei, que não conhecia José, se levantou e ficou assustado com a quantidade de israelitas que havia na terra. Ele pensou que, se houvesse uma guerra, o povo de Israel poderia se unir aos inimigos do Egito e lutar contra eles. Por isso, o faraó os transformou em escravos, dando-lhes trabalhos muito duros, como a construção de cidades-celeiro, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os oprimiam, mais o povo crescia e se multiplicava. Então, o faraó deu uma ordem cruel às parteiras que matassem todos os bebês, meninos israelitas, no momento do parto. Mas as parteiras temeram a Deus e não obedeceram ao faraó. Por causa disso, o faraó ordenou a todo o seu povo que jogasse todos os meninos israelitas que nascessem no rio Nilo. Nesse tempo de grande perigo, um homem e uma mulher da tribo de Levi tiveram um filho. A mãe viu que ele era um bebê muito bonito e o escondeu por 3 meses. Quando não pôde mais escondê-lo, ela fez um cesto de juncos, vedou-o com betume e breu para que não afundasse, e colocou o bebê lá dentro. Ela pôs o cesto entre os juncos, na beira do rio, enquanto a sua irmã, Miriam, ficava observando de longe para ver o que aconteceria com ele. A filha do faraó desceu ao rio para tomar banho. Ela viu o cesto e enviou uma serva para pegá-lo. Ao abrir, viu o bebê chorando e sentiu uma grande compaixão. Naquele momento, Miriam se aproximou e perguntou à princesa se ela gostaria que ela chamasse uma mulher hebreia para amamentar o bebê. A filha do faraó concordou, e Miriam foi chamar a própria mãe do bebê. Assim, a princesa deu o bebê à sua mãe para que ela o criasse, prometendo pagar-lhe um salário. Quando o menino cresceu, ele foi levado de volta para a filha do faraó, que o adotou e o chamou de Moisés, porque ela o tirara das águas. Já adulto, Moisés presenciou um egípcio ferindo um israelita, e, movido pela justiça, ele olhou para os lados, e não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte, ele viu 2 hebreus brigando e tentou resolver o conflito, mas o agressor o desafiou, perguntando: "Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio?" Moisés percebeu que seu crime havia sido descoberto e fugiu para a terra de Midian. Em Midian, Moisés se casou com Zípora, filha de Jetro, um sacerdote, e se tornou pastor do rebanho de seu sogro. Um dia, enquanto guiava o rebanho pelo deserto, ele chegou ao Monte Horebe, o monte de Deus. Lá, ele teve uma visão incrível. Um anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo, no meio de uma sarça que ardia, mas não era consumida. Moisés ficou muito curioso e se aproximou, e Deus o chamou do meio do arbusto. "Moisés, Moisés!" Deus ordenou que ele tirasse os sapatos, pois o chão onde estava era a terra santa. E então, o Senhor se identificou: "Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó." Moisés, temendo, cobriu seu rosto. Deus explicou que tinha visto a aflição e o sofrimento do seu povo no Egito, e que tinha descido para livrá-los. Ele deu a Moisés a missão de ir ao faraó para tirar o povo de Israel do Egito. Moisés, hesitante, perguntou a Deus: "Quem sou eu, para que vá a faraó?" Moisés também reclamou de ser pesado de boca e pesado de língua. Mas Deus lhe prometeu: "Eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar." Deus também disse que seu irmão Arão seria o seu porta-voz para o povo e para o faraó. Moisés e Arão foram até o faraó, que se recusou a libertar o povo. Ele disse que não conhecia o Senhor. Para mostrar o seu poder, o Senhor enviou 10 pragas terríveis sobre a terra do Egito. A água em sangue,
Arão estendeu sua vara sobre o rio Nilo, e todas as águas se transformaram em sangue. Os peixes morreram, o rio ficou com um cheiro horrível, e os egípcios não conseguiam beber água. 2. As rãs. A segunda praga trouxe rãs em toda a terra do Egito. Elas subiram do rio e invadiram as casas, os quartos, as camas e os fornos dos egípcios. 3. Os piolhos. A terceira praga veio quando Arão bateu no pó da terra com sua vara, e o pó se transformou em piolhos que cobriram todos os homens e animais do Egito. 4. As moscas. Em seguida, grandes enxames de moscas vieram sobre a casa do faraó e de seus servos, estragando a terra, mas Deus fez uma separação, e na terra de Gósen, onde os israelitas moravam, não houve uma só mosca. 5. A peste nos animais. A quinta praga causou uma doença gravíssima, que matou todo o gado dos egípcios, cavalos, camelos, bois e ovelhas, mas nenhum animal dos israelitas morreu. 6. As úlceras. Moisés e Arão espalharam cinza de um forno, e ela se transformou em uma doença dolorosa, que causava úlceras nos egípcios e em seus animais. Os magos egípcios não puderam se manter de pé diante de Moisés por causa dessa praga. 7. A chuva de saraiva e fogo. Deus fez cair uma chuva de saraiva com fogo. A pior que já tinha atingido o Egito, a saraiva destruiu as colheitas e quebrou as árvores. Mas na terra de Gósen, onde viviam os israelitas, não houve saraiva. 8. Os gafanhotos. Uma nuvem de gafanhotos cobriu toda a terra, comendo tudo o que havia restado da praga anterior. Eles encheram as casas dos egípcios, e a terra escureceu por causa deles. 9. As trevas. Moisés estendeu a mão para o céu, e uma escuridão tão densa que podia ser apalpada cobriu todo o Egito por 3 dias. Os egípcios não conseguiam se ver ou se mover, mas em todas as habitações dos filhos de Israel havia luz. O faraó, mesmo depois de todas essas pragas, continuava com um coração endurecido e se recusava a deixar o povo ir. 10. A morte dos primogênitos e a Páscoa. Esta foi a praga final. Deus instruiu os israelitas a prepararem um cordeiro sem defeito, assá-lo e comer sua carne com pão sem fermento e ervas amargas. O sangue do cordeiro deveria ser usado para marcar as ombreiras e a verga da porta das casas. À meia-noite, o Senhor passaria pela terra do Egito, para matar todos os primogênitos, desde o filho do faraó até o primogênito dos animais. Mas onde o Senhor visse o sangue, ele passaria por cima. Exatamente como Deus disse, todos os primogênitos dos egípcios morreram. E houve um grande clamor em toda a terra do Egito, pois não havia nenhuma casa sem um morto. Em pânico, o faraó chamou Moisés e Arão, no meio da noite, e ordenou que saíssem com o seu povo e o seu gado, imediatamente. O povo de Israel partiu apressadamente, levando o dinheiro e as joias que pediram emprestado aos egípcios, que lhes deram de bom grado por causa do favor que Deus tinha dado ao povo. Mas o faraó se arrependeu e decidiu perseguir os israelitas. Ele reuniu o seu exército, com 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, os israelitas, presos entre o exército e o Mar Vermelho, ficaram cheios de medo e clamaram a Deus. Eles disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para que nos tirasses de lá, para que morramos neste deserto. Mas Moisés respondeu: não temas, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Deus fez com que a coluna de nuvem que os guiava durante o dia se movesse para trás, ficando entre o exército egípcio e o acampamento de Israel, transformando-se em escuridão para os egípcios e em luz para os israelitas. Então Moisés estendeu sua vara sobre o mar, e o Senhor fez um forte vento leste soprar durante toda a noite, dividindo as águas. Os filhos de Israel marcharam pelo meio do mar em terra seca, e as águas se tornaram uma parede à direita e à esquerda deles. Quando o exército do faraó tentou persegui-los pelo mar, Deus bagunçou as rodas de seus carros. Moisés estendeu sua mão novamente, e o mar voltou à sua força, cobrindo e afogando todo o exército egípcio. Naquele dia, Israel viu a grande mão de Deus, e creu no Senhor, e em seu servo, Moisés.
No deserto, a jornada não foi fácil. O povo se queixou de não ter o que beber. E Moisés, amando de Deus, feriu uma rocha de Horebe com sua vara, e dela jorrou água para que todos bebessem. Quando o povo reclamou de falta de comida, lembrando das panelas de carne no Egito, o Senhor prometeu enviar pão do céu, e assim o fez. Todas as manhãs, maná caía sobre a terra, uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada. Eles também receberam codornizes à tarde para comer. O povo comeu maná por 40 anos, aprendendo a confiar na provisão diária de Deus. Ao terceiro mês da saída do Egito, o povo chegou ao Monte Sinai. Deus convidou-os a fazerem um pacto com ele e se tornarem um reino de sacerdotes e povo santo. O povo respondeu de uma só voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. O monte se encheu de trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa, e o som de uma buzina muito forte fez todo o povo tremer de medo. Deus chamou Moisés ao cume, e de dentro da escuridão, falou-lhe todas as palavras dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura para adorar. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo. Enquanto Moisés estava no monte, o povo ficou impaciente com a sua demora. Eles se juntaram a Arão e pediram: levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós. Arão pegou os brincos de ouro que o povo lhe deu, derreteu-os e fez um bezerro de fundição. O povo adorou o bezerro e disse: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Deus viu a corrupção do povo e a idolatria. Quando Moisés desceu do monte e viu o bezerro e as danças, ele se enfureceu e atirou as tábuas de pedra que estavam em suas mãos, quebrando-as ao pé do monte. Ele destruiu o bezerro de ouro, moendo-o em pó, misturou-o com água e deu a beber aos israelitas. Moisés, então, intercedeu junto a Deus, pedindo perdão para o povo. Deus perdoou, mas alertou que os castigaria por seus pecados. Moisés subiu novamente o monte e Deus lhe deu novas tábuas de pedra. Quando ele desceu, o seu rosto brilhava tanto por ter falado com Deus que o povo teve medo de se aproximar. Moisés então usou um véu para cobrir o rosto, que só tirava quando ia falar com o Senhor. O que aprendemos com essa história? 1. Deus é o grande libertador. A história do Êxodo nos mostra que Deus é poderoso para nos libertar de qualquer tipo de escravidão ou opressão, seja física, emocional ou espiritual. Ele deseja que sejamos livres, não apenas do domínio de outros, mas também de nossos próprios maus desejos e limitações. 2. A coragem e o papel de um líder. Moisés é um exemplo de que um líder não precisa ser perfeito, mesmo com suas inseguranças e limitações como ser pesado de boca. Ele foi capacitado por Deus para cumprir uma missão grandiosa. Sua fé, coragem e amor em interceder pelo povo mostram o verdadeiro valor da liderança servidora. 3. O poder e a fidelidade de Deus, as 10 pragas no Egito, a abertura do Mar Vermelho e o cuidado com o povo no deserto revelam o poder absoluto de Deus e sua fidelidade em cumprir suas promessas. Mesmo quando tudo parece impossível, Ele cuida das nossas necessidades, provendo alimento, água e direção. 4. O valor da fé e da oração. Mesmo em momentos de medo e desespero, a fé foi recompensada. Moisés orou e Deus respondeu com livramento. Isso nos ensina que a oração e a confiança em Deus são caminhos seguros em tempos difíceis. 5. A obediência como caminho de bênção. Deus deu ao povo os 10 mandamentos e outras instruções para viverem em paz consigo mesmos, com os outros e com Ele. A história do maná no deserto também reforça que a obediência à vontade de Deus é essencial para receber suas bênçãos e provisões. 6. A impaciência e a idolatria têm consequências. O episódio do bezerro de ouro
mostra como a impaciência e a falta de fé podem levar a decisões erradas. Quando tentamos preencher o lugar de Deus com ídolos, sejam objetos, pessoas ou desejos, nos afastamos do verdadeiro caminho. A misericórdia e o perdão de Deus. Apesar da rebeldia e das falhas do povo, Deus demonstrou ser misericordioso e piedoso. Ele perdoou, mas também ensinou que o arrependimento sincero e a obediência são necessários para a restauração. 8. A presença de Deus é essencial. A nuvem que guiava o povo e o tabernáculo construído no deserto são sinais de que Deus deseja estar presente conosco, guiando-nos em cada etapa da jornada. 9. O valor da intercessão. Moisés intercedeu pelo povo, mesmo quando eles estavam errados. Sua atitude nos ensina que a intercessão e o perdão são caminhos poderosos para alcançar a reconciliação com Deus e com os outros. A história do Êxodo é uma grande jornada de fé. Se Deus estivesse guiando a sua vida, quais seriam os primeiros passos que você daria em direção à sua liberdade? Assim como o povo de Israel, muitas vezes nos sentimos perdidos, com medo ou insatisfeitos. Em quem você tem colocado sua confiança e a quem você tem obedecido? A Deus que tem todo o poder ou a algo que pode se mostrar apenas um bezerro de ouro? Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal, clique no joinha e até mais.